Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal de investimentos. Em primeiro lugar, peço que, se gostarem do conteúdo aqui exposto, curtam, comentem, se inscrevam. Isso ajudará muito no desenvolvimento do nosso projeto. Nesse vídeo falaremos sobre a minha carteira pessoal de investimentos, como fiz para montá-la e qual o racional por trás da escolha dos meus ativos, me debruçando da forma mais clara possível sobre os aspectos fundamentais de cada tomada de escolha, principalmente no que tange às ações, deixando claro desde o início que existe uma filosofia em cada uma das minhas decisões, que se embasa no conceito de que não podemos prever o futuro, que o dinheiro nos serve e não o contrário, e a diversificação dos investimentos existe para nos proteger no curto e no longo prazo. Em outro momento, posso explicar mais detalhadamente outros conceitos de investimentos e finanças pessoais, demonstrando cada empresa que possui minha carteira ou as que estão no meu radar, podendo falar ainda de termos como reserva de emergência, investimentos em renda fixa, fundos imobiliários, ETFs, opções, seguros pessoais, investimentos no exterior e etc. Lembrando que o maior investimento está na busca da educação real, que nos permite focar em nosso desenvolvimento e obter uma renda ativa e passiva capaz de dar sustento e conforto para nós, nossa família e pessoas próximas. Mas iniciando nesse momento, como vocês podem vislumbrar, meus principais investimentos se encontram na corretora Clear, por conta principalmente da isenção de custos com corretagem e custódia, o que se torna um grande facilitador para investidores iniciantes. Meu patrimônio líquido em renda variável e fixa se encontra no valor atual de R$ 41.631,38. O único investimento que possuo nesse momento em renda fixa, na verdade, não é um investimento, e sim uma reserva de emergência no Tesouro Selic, no valor de R$ 19.936,34. E por que a escolha do Tesouro Selic? Primeiro, porque se trata de um título pós-fixado, o qual sofre incomparavelmente menos o fator de marcação a mercado dos preços, trazendo maior confiabilidade no retorno dos investimentos, caso seja necessário o saque. Ainda, quando se constrói uma reserva de emergência, se pensa em uma alternativa que entregue alta liquidez, resgate imediato e segurança. Não há investimentos mais seguros do ponto de vista comum do que aqueles atrelados ao governo. O investidor se expõe apenas ao chamado risco Brasil, algo mais remoto e longínquo. Logo, dessa forma, não atrai para si riscos de inadimplência, como o de emprestar dinheiro para bancos menores, através do instrumento do CDB, Certificado de Depósito Bancário. Não que seja ruim deixar dinheiro no CDB, mas é necessário escolher instituições mais sólidas e com menos riscos, como o caso dos chamados bancões, Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, só para citar alguns. Inclusive, eu possuo um pouco em CDB para os gastos mais urgentes, como a retirada disponível nos fins de semana e à noite, já que, embora o Tesouro Selic possua um resgate D mais zero, esse resgate só estará disponível até às 12 horas e 59 minutos. Depois disso, o investidor teria que esperar o D mais um para ter em mãos seu dinheiro. Então, para gastos que possam esperar pelo menos um dia, o Tesouro Selic se torna uma excelente opção, funcionando ainda como uma reserva de oportunidades para os momentos em que o mercado estiver atravessando uma alta, mesmo que menos expressiva, como é o caso atual, em que provavelmente teremos que esperar um pouco mais, já que, na minha filosofia de investimentos, o preço realmente importa. Agora, indo para o site meusdividendos.com, vocês podem ver que eu possuo um total atualizado de R$ 21.618,93 investidos em renda variável, com um acumulado de proventos de apenas R$ 76,22, devido muito ao pouco tempo em que retornei aos investimentos em ações. Continuando, a ideia é possuir cada vez mais investimentos diversificados, como em ações no exterior, as chamadas stocks, além de mais fundos imobiliários e até mesmo, por que não, ETFs de renda variável ou fixa. Mas no momento eu estou mais concentrado em ações de setores perenes, que entregam uma rentabilidade interessante, com um crescimento até mais lento, porém mais seguras e com um retorno de dividendos, como aquelas que se enquadram no chamado método BEST do Barsi, bancos, elétricas, seguros, saneamento e telecomunicações. De telecomunicações, inclusive, não tenho nenhuma ação, possuindo apenas a Vivo no meu radar. Logo, os ativos de renda variável que eu possuo na minha carteira são os seguintes: Sanepar, 3,89% da minha carteira, Bradesco, 24,5% da carteira, a transmissora paulista ISA-CETEP, com total de 34,28% da carteira, Cosan, 7,35%, Itaúsa, com 16,62% da carteira, e o Banco Santander, de código SAMB11, 6,34%, além do Fundo Imobiliário de Galpões Logísticos BTLG11 com 6,37% e uma menor quantidade de ETF de Bitcoin QBTC11 com apenas 0,64% da composição da minha carteira de renda variável.
O setor financeiro, portanto, é o que encontra a maior quantidade de investimentos da minha carteira, apesar de não possuir no momento nenhuma seguradora, já que as mesmas estão em maiores patamares de preço, visto que se beneficiam muitas vezes da alta de juros. Os bancos, apesar de em regra também se beneficiarem dessa alta, estão a preços mais interessantes. Logo, eu tenho em minha carteira uma posição interessante de Itaúsa, que é uma conhecida holding, composta por diversos ativos, que são, na ordem, o Itaú Unibanco, XP, Alpargatas, Dexco, CCR, AEG, Copa Energia e NTS. A Itaúsa, na minha visão, é uma forma de se posicionar em Itaú de uma forma mais barata e com um dividend yield maior, já que o Banco Itaú compõe mais de 80% da carteira da holding. Outros fatores que me agradaram, como se pode ver no site Investidor 10, foram os baixos indicadores de valuation, como o PL de cerca de 6 e PVP, preço sobre valor patrimonial, de cerca de 1, na época em que eu comprei. Além disso, um fator importante na minha tomada de decisão quanto ao preço é o preço sobre valor patrimonial histórico, que está abaixo da média nesse momento. Chama a atenção também uma desproporção entre lucro e preço, sendo um ativo que sobe receitas, lucros e, por incrível que pareça, dividendos. Ainda como se pode ver, a Itaúsa possui um patrimônio que cresce constante e regularmente ano após ano, uma excelente oportunidade de compra, apesar do crescimento lento. Meu preço médio nesse momento é de R$ 8,22, com uma rentabilidade atual de mais de 9%. Já com relação ao Bradesco, essa é uma das minhas maiores posições e das mais convictas também, já que é o segundo maior banco privado do país, só atrás do Itaú, e estava sendo cotado a preços ridículos, abaixo do seu valor patrimonial, com preço sobre valor patrimonial histórico também abaixo da média. Verifica-se no Bradesco principalmente uma desproporção gigantesca entre lucros e cotações, já que seus preços caíram cerca de 40%, enquanto seu lucro, que foi muito impactado pelo fator extraordinário Americanas, caiu apenas cerca de 10%. Frise-se que o banco tem pagado em média R$ 1 de dividendos por ano nos últimos 10 anos, o que traria um dividend yield on cost, ou seja, de acordo com o preço que paguei de R$ 13,28, de cerca de 7,5%. Um dividendo bem interessante para um ativo que pode crescer e é extremamente seguro. Eu não tenho dúvidas que é um bancão que vai se recuperar e já está me dando um retorno de mais de 16% nos últimos meses. Para finalizar o setor financeiro, eu tenho um pouco também de Santander na carteira, uma ação que eu comprei mais recentemente, graças ao ótimo histórico de dividendos. Também um importante banco privado que atua no nosso país, cujo meu preço médio de compra está em R$ 26 e tem me entregado uma rentabilidade de mais de 16%, uma subida semelhante à do Banco Bradesco. O Santander se destaca no valuation com um preço sobre valor patrimonial abaixo da média histórica, bem próximo das mínimas históricas e com um lucro acima do seu preço médio, proporcionalmente falando, como se pode perceber no site Investidor 10, apesar das cotações terem subido um pouco e os lucros terem sofrido uma queda por conta do aumento da inadimplência. Já no que tange ao setor de saneamento, a única ação que tem me agradado no momento tem sido a Sanepar, que está me trazendo no momento uma rentabilidade de cerca de 20%. É um ativo onde investi menos, já que eu entendi que seu crescimento seria mais lento, o que até agora tem até surpreendido com um aumento repentino nas suas cotações, visto que é a ação da minha carteira que mais subiu. Ainda assim, é um ótimo ativo que nunca deu prejuízo na bolsa de valores, com uma desproporção entre preço e lucros bem acima da média, possuindo ainda um preço sobre valor patrimonial muito baixo, entre os menores da bolsa, e ainda abaixo das suas próprias médias históricas, apresentando ainda lucros crescentes e um bom dividend yield histórico médio. A Sanepar ainda apresenta um crescimento de receitas e patrimônio extremamente sólido e regular ao longo dos anos. Indo agora para um dos melhores setores da bolsa, o de energia elétrica, minha única ação no momento é a transmissora paulista ISA-CETEP, controlada pela empresa colombiana ISA, também comprada abaixo do seu valor patrimonial e abaixo das médias históricas do indicador, me proporcionando uma rentabilidade de mais de 12%, sendo a maior posição da minha carteira atualmente, com uma cotação média de compra de R$ 21,88. Essa compra em específico se deu muito pela segurança que é investir em empresas puras de transmissão elétrica, que se tornam quase que uma renda fixa, no sentido de uma previsibilidade muito grande de receitas, todas atreladas a índices de correção, como o IGPM e o IPCA, por exemplo. Em uma carteira de investimentos, uma ação como essa se torna essencial e por isso é uma das queridinhas aí do meu portfólio. Como a última das minhas ações está a Cosan, uma aquisição também recente, que embora não se enquadre nos setores perenes do Bassi, é inclusive uma ação indicada por ele e sua filha Luísa Bassi.
A Cosan é uma holding que investe nos mais diversos setores das chamadas commodities, como gás e energia, lubrificantes, distribuição de combustíveis, minério de ferro, com sua aquisição recente de uma parcela da Vale, além de possuir a Rumo, que é uma empresa dos setores de logística ferroviária. Possuir conjuntamente, então, a Cosan e a Itaúsa torna a minha carteira, além de diversificada, rica em ótimos e variados investimentos. Além da exposição a ações, importante frisar aí que no meu portfólio se encontra um fundo imobiliário, que eu considero um dos melhores e mais bem geridos da Bolsa Brasileira, o BTLG11, um fundo de galpões logísticos gerido aí pela BTG Pactual, com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 e com dividendos crescentes, como se pode ver no site Investidor 10. Fator que eu considero até mais importante do que apenas analisar o dividend yield do ano que se passou. Além disso, é um dos fundos de galpões logísticos mais diversificados da Bolsa, com mais de 20 ativos atualmente. Então, o BTLG11 é uma excelente forma de se obter dividendos mensais regulares e previsíveis, algo em que os fundos imobiliários, de forma geral, se destacam, mesmo que até entreguem menos rentabilidade média do que as ações. Além disso, é uma forma de diminuir a volatilidade de uma carteira, mesmo investindo em renda variável. Para encerrar as minhas posições da renda variável, está um ETF de criptomoedas, o QBTC11, que busca replicar o desempenho do índice CMSF Bitcoin Reference Rate, que é um índice que replica o valor do Bitcoin, uma das principais criptomoedas, se não a principal que temos hoje em dia. Dessa forma, eu posso me expor a um ativo que, apesar de ser muito recente e controverso para alguns, tem se mostrado sólido e crescente ao longo dos anos, posicionando-se bem no gosto de muitos investidores. O Bitcoin é uma criptomoeda que possui como promessa servir de moeda livre e limitada, logo mais valorizada. Comprar esse ETF diversifica de uma maneira fácil o meu patrimônio, o que me agrada bastante. Algo que me atrai ainda para a compra desse ativo é a queda recente nas suas cotações, propiciando uma entrada com uma possibilidade de lucros futuros. Meu preço médio atual de compra no QBTC11 é de R$ 8,19. Agora, chegamos ao fim do vídeo. Eu espero de verdade que tenham gostado. E se for assim, curtam, se inscrevam e comentem o que acharam, inclusive naquilo que posso melhorar no trabalho do canal e também nos investimentos. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.